bem, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Eu sou Lucas Foster, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e também do Prêmio Brasil Criativo, parceiro dessa edição do Pod Todos, em parceria com a TVZ e com o nosso querido Zico Santana. Eu vou fazer a minha audiodescrição aqui, vou apresentar para vocês o Giva Pereira, um dos grandes empreendedores criativos, sociais e de impacto, mas também talvez ele seja um empreendedor que atende todas as áreas, né? Tanto social quanto criativo, mas principalmente inovador. Eu vou fazer a minha audiodescrição aqui, então eu tô com um casaco verde aqui, uma camiseta preta, uma calça bege, sempre com um sorriso no rosto, apresentando para vocês Giva Pereira, CEO da Brasil Express e também um dos criadores de um projeto fundamental durante a pandemia, que foram os presidentes de rua. Giva, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Para mim é um prazer enorme estar aqui, principalmente podendo compartilhar um pouco da minha trajetória, a fim também de inspirar outros jovens pelo Brasil e mundo afora. Minha audiodescrição, eu sou um jovem branco, uso um óculos, uma barba um pouco ruiva, estou com uma camisa branca, azul clara e uma calça clara também, e além disso sou muito bonito. Giva, a conversa com você é uma continuidade de um papo sensacional que nós tivemos com o Gilson, né, fundador do G10 Favelas, e que contou muito sobre o trabalho que foi desenvolvido durante a pandemia e que se desdobrou na criação de uma nova empresa de logística que conseguiu resolver um problema sério. Qual é o problema que vocês conseguiram resolver, antes de tudo, para a gente começar a conversar? Olha, antes de tudo, o problema principal das comunidades no Brasil inteiro é justamente esse acesso a oportunidades, né? Em que os moradores muitas vezes são bloqueados de tudo, desde o acesso à água, à energia e principalmente a investimento para aqueles que precisam ou querem empreender. Então, nós criamos uma estrutura, claro, durante a pandemia, principalmente para a mitigação da Covid-19, a fim de eliminar essas ações que vinham acontecendo durante a Covid. Inclusive, até um dado interessante, né? Paraisópolis teve o melhor controle de pandemia do que o município de São Paulo inteiro, justamente por conta dessas ações. E aí nós tivemos um segundo momento que era como que a gente recuperaria a crise na economia que estava por vir devido a essa crise na saúde. Foi quando, durante esse processo, claro, mitigamos essas ações da Covid, e aí criamos e também resgatamos startups que já existiam para poder empoderar as pessoas, porque o que transforma a vida do jovem que quer ganhar o mundo, ou a vida da mulher que quer sair da situação de violência doméstica, ou quer empreender e trabalhar, é dinheiro no bolso. Então nós pregamos isso, trazemos essas pessoas para perto, investimos, claro, em capacitação, oferecendo crédito também, mentoria através de experiências, para que essa pessoa possa se ajudar a sua família e ter uma vida próspera ali no seu bairro, na sua região. Muito bom. Eu acho que realmente a pandemia ela ensinou que as comunidades elas trabalham com a colaboração, com a cooperação e sabem usar a criatividade porque a questão da escassez ela faz parte, né? Então a criatividade e a colaboração foram fundamentais. Exato, eu acho essas palavras muito importantes. Criatividade, e não existe criatividade sem colaboração. E ação, que é o principal que a gente prega também dentro do G10 Favelas, dentro de todas as iniciativas. E o fator das pessoas de comunidade ser criativa vem a partir da necessidade. Isso. Então, quando nós passamos por situações de violência, onde que o Estado ou o poder público não age, talvez por algum tipo de negligência ou qualquer que seja o fator, nós que somos de comunidade, a gente tem que dar o nosso jeitinho, né? A gente tem que criar alguma solução, claro, nunca é criada, nunca é desenvolvida sozinha, porque nós não passamos por esse problema sozinhos. São 14 mil favelas no Brasil que existe problemas comuns em que o morador, a partir dali, ele age, dando certo a ideia, outros vão ali ajudar, enfim,
todos a gente fala que dá as mãos, né? E vai à Sim. frente para resolver esse problema. Agora, então existe muita tecnologia, muita inovação coletiva, social e que pode ser compartilhada entre as favelas do Brasil e do mundo, né? Não só entre as favelas, mas da favela para Faria Lima, como a gente fala, né? E você mencionou que é um discurso do Gilson, né? Agora, qual era o problema que vocês identificaram durante a pandemia para resolver um problema de saúde que depois se tornou uma oportunidade de negócio? Olha, durante a pandemia, nós desenvolvemos uma tecnologia social que se chama Presidentes de Rua, onde a cada 50 casas existe um morador voluntário que cuida dessas 50 famílias, seja acompanhando pela necessidade de cesta básica, de saúde, para a gente poder decidir qual encaminhamento dar Isso a não partir disso. existia antes. Isso não existia, foi uma Aham. coisa criada ali do zero, no desespero. Quem criou? O Gilson, ele deu a ideia, né? Então, o Gilson é uma pessoa muito sensitiva nesse sentido de sonhos também. Ele sonha, ele fala, ó, tem que fazer isso, eu sonhei com isso. E foi uma coisa que ele tinha sonhado também. E aí ele falou, você topa tocar essa iniciativa? E eu falei, ó, eu topo. Vamos Sim. ver no que vai dar. É novo, né? Eu não tenho uma experiência de gestão ainda, mas eu vou aprender durante Então o processo. você fez o que a gente chama do MVP. Ali, a primeira viela foi a sua. Exato, a primeira viela foi a minha. No período tinha 12 pessoas ali presentes de rua. Testei o modelo, validei, né? Aham. Primeiramente. E aí, em um segundo momento, a gente contratou uma equipe de 200 pessoas ali, claro, com valor simbólico durante o período que não tinha dinheiro, enfim. Então eram levava- 200 presidentes de rua, cada um cuidando de 50 casas. Isso, cada um cuidando de 50 casas. E aí a gente expandiu para 658 presentes de rua, atendendo 100% da comunidade de Paraisópolis. Durante a pandemia, então, 658 pessoas presidiram, o que é a ideia do presidente de rua, mas dando conta dessas 50 casas, cuidando de 50 casas. Isso, cuidando, dando total apoio, trazendo pra gente quais eram as necessidades. E aí, a partir disso, em um segundo momento, que a gente precisava recuperar a crise na economia que veio devido à crise na saúde, à pandemia, em que os moradores de favela foram os primeiros a serem demitidos e os últimos a serem contratados. Então a gente precisava criar uma estrutura de como que a gente ia recuperar isso. E aí tinha um problema na comunidade de Paraisópolis, não só em Paraisópolis, mas eu acredito que nessas 14 mil favelas que existem no Brasil, que é justamente comprar produtos no e-commerce e não conseguir receber em suas residências, por dois grandes problemas. O primeiro é pelo preconceito que as empresas têm com as favelas, que às vezes acha que vai entrar, vai ser assaltado, enfim, vai acontecer uma série de coisas que é posta acredito muito por programa sensacionalista, que só mostra o ruim da favela, não mostra o lado bom. Só que a gente já está no processo de desconstrução. Sim. E um outro problema é a questão de endereçamento. Então, as comunidades, durante o processo de surgimento, teve um crescimento desordenado, onde o número 1 é do lado do 1000, é do lado do 50, aí do lado do 50 tem um terreno, e aí o morador, ele olha, constrói uma casa e fala, nossa, meu número da sorte é o 18, vou colocar o 18. E tá tudo bem, é cultural, a gente respeita, procura respeitar ao máximo ali, porque é o que se dá a partir da cultura de criação, muitas pessoas vindo do Nordeste também, às vezes, não têm conhecimento. Sim. E aí, a partir dessa geografia, enfim, desse crescimento desordenado, veio a ideia de trazer uma tecnologia que é a Plus Code, que é desenvolvida pela Google, baseada em longitude e latitude, baseado no Google Maps, basicamente. Sim. Onde nós levamos um código alfanumérico para a residência desse morador, e aí esse morador pode utilizar para compra no e-commerce, chamar ambulância, compra por aplicativo de comida, entre outros. E aí uma coisa interessante, Paraisópolis foi a primeira favela da América Latina a testar e validar esse modelo. Inclusive, em janeiro do ano passado, foi aprovado um projeto de lei municipal e no final do ano passado o governo federal estava discutindo para levar essa tecnologia para o Brasil inteiro, porque traz dignidade, traz desbloqueio e traz tudo. E além de tudo, com a criação do Favela Brasil Express, a gente conseguiu empregar cerca de 250 pessoas, que além dessas pessoas empregadas, claro, gerando uma renda extra, às vezes renda fixa ali dentro de casa, a renda principal delas, né? Claro. O morador também ele teve a oportunidade de receber sua encomenda. Então, é algo que traz dignidade, traz felicidade. Então vamos só recapitular.
pandemia entra no mundo inteiro, vocês criam um plano, que são os presidentes de rua, muitos na favela são demitidos e não podem sair de casa e começam a comprar online. Exato. Compram online e não recebem. Exatamente. Isso se torna um problema de logística, de dignidade. A invisibilidade que sempre existiu dentro da favela passou a afetar diretamente os negócios e a vida das pessoas. Sempre afetou, mas agora entrou num momento que precisava resolver de qualquer jeito, porque as pessoas não podiam sair de casa. Você foi lá, a partir da experiência dos presidentes de rua, conseguiu mapear com o Plus Code. Então, como que vocês descobriram o Plus Code? O Plus Code, ele eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que era o Plus Code, era algo muito novo para mim, né? Foi até um convite do Wilson, que é um cara, assim, bem ligado a essa área de desenvolvimento de tecnologia, principalmente social. Ele entrou em contato com a gente e falou, olha, tem uma tecnologia que está sendo testada no Brasil em áreas rurais. Vamos testar em Paraisópolis, em alguma comunidade que vocês tenham interesse? E aí eu olhei assim, pô, tecnologia, uma coisa nova. Você tem uma formação em tecnologia? Eu sou formado na área de análise e desenvolvimento de sistemas, sou tecnólogo, né? Formado, mas não atuo diretamente na tecnologia. Mas quando ele falou, você conseguiu entender. Exato, consegui, assim, eu falei, meu, é algo novo, né, assustador, tipo, algo gigante, uma tecnologia que vem da Índia, que era até, nesse período, foi até um processo de desconstrução para mim, né, olha o tamanho e a importância em que o desenvolvimento de tecnologia estava ganhando, essa tecnologia social dos presidentes de rua, a capilaridade, né, o tamanho que estava ganhando, de trazer uma tecnologia que é da Índia. Eu olhei assim e falei, meu, como assim? Não, calma, tem alguma coisa errada. Até a desconfiança mesmo, né? As crenças de Porque desbloqueio. o Wilson tinha visto na mídia o trabalho dos presidentes de rua? Isso, viu na mídia, enfim, viu o Favela Brasil Express. E aí ele falou, ó, eu tenho a tecnologia, eu tenho o treinamento, eu tenho tudo. A gente só precisa de dinheiro. Aí... Não, se tem a vontade, se tem a tecnologia, se tem tudo, vamos atrás do dinheiro. Isso. Foi onde que uma empresa, uma startup, uma grande empresa da época, né, que a gente tinha uma ação bem grande com eles, falou, ó, a gente pode financiar inicialmente 2.000 endereços. Beleza, deu dinheiro, financiou e tal, aí durante um ano foi para o teste de validação, e aí validou. Na hora que validou, a gente falou, bom, é isso, vamos expandir para Paraisópolis, 100% de Paraisópolis. Tanto que essa tecnologia, depois de validada, outras empresas, outras startups locais de comunidades começaram a aderir também. Sim. Que é uma tecnologia bem simples, né? E hoje tem quantos endereços? Hoje, em Paraisópolis, nós temos cerca de 22.000 endereços já mapeados. 22.000 endereços já podem receber as suas mercadorias. Exato, já podem receber, mesmo aqueles que não têm o endereço da Plus Code, na real, a Plus Code ajudou muito na agilidade das entregas. Tá. Então, antes da Plus Code, como é que a gente entregava os pedidos, né? O morador, ele comprava no e-commerce, aí colocava o CEP da rua, porque, enfim, é legalizado, existe tudo certinho, bonitinho. Tá bom. Só que ele colocava o ponto de referência. Tá. Então, eu moro na Casa Amarela, em frente ao Escadão, que é do lado da igreja, não sei o quê, do lado do Bate Seu Zé, ponto. A gente sabia que era daquele morador. Aí ia lá. E funcionava porque a gente atua até hoje com os próprios moradores integrando. Então, conhece a cultura, conhece todo mundo. A tecnologia da Plus Code veio como um a mais para a gente poder agilizar nossas entregas. Mas já fazia 100. Já fazia 100. E hoje são quantos centros de distribuição que a Brasil Express tem? Hoje nós temos cerca de 7 microcentros, né, de distribuição. Funcionam como se fossem postos avançados dessas empresas parceiras que a gente tem. Tá. Esses 7 microcentros atendem cerca de 500 comunidades e bairros. 500 comunidades e bairros, isso em São Paulo? Isso em São Paulo, Distrito Federal, a gente tem uma base em Sol Nascente, e Betim, Minas Gerais, na região ali de Teresópolis. E aí em São Paulo, Cidade Júlia, Diadema, Capão Redondo, Heliópolis.
E aí, o que é interessante, né? Pô, não é Favela Brasil Express? Não é só de favela, não. A gente descobriu que os bairros que ficam em volta dessas comunidades também sofrem porque, muitas vezes, as ruas que iniciam dentro da favela, que terminam no bairro, Aham, os entregadores não vão porque acham que a rua que termina ali no bairro ainda é dentro da favela. aham, Inclusive, tem uma experiência interessante que, assim, Paraisópolis é dividido. Tem Paraisópolis e tem o bairro Nobre, que é dividido pela Giovanni Gronk. Que muitos sim. falam que é da ponte pra lá, da ponte pra cá. Ah, E tem uma rua que atravessa a Giovanni que dá do outro lado. aham, E aí eles não recebiam os prédios, as madames que a gente fala do Morumbi, não recebiam encomenda. O sim. pessoal muitas vezes não sabia o porquê, ou não era escancarado o porquê, o motivo, né? E aí passaram a receber. E Aham, aí o pessoal começou, nossa, vocês estão entregando, como é que é esse processo e tal? Nossa, uma empresa de favela entregando aqui no bairro aham. Nobre, como assim e tal? E a gente começou a intensificar isso, eles começaram a comentar um com o outro, foi onde que subiu, cresceu assim a demanda de pedidos dentro da favela e fora também, então foi uma experiência interessante, né? Que É, interessante. Agora, hoje a Brasil Express entrega quantas encomendas por dia? Hoje nós estamos entregando cerca de 4.000 pedidos por dia, né? Aham. Então, fora de período de Black Friday, são 4 4 mil. mil por dia. 4.000 por dia. Em período de Black Friday, que é do final de novembro até o meio de dezembro, mais ou menos, eu já contabilizei cerca de 20.000 pedidos em um dia. Ah, então cresce mesmo Cresce durante a Black bastante, a Friday. galera compra, a gente intensifica também a divulgação. E aí, durante esses 5 anos, então, surgindo em setembro de 2020 Aham. até hoje, nós já entregamos cerca de 2 milhões de mercadorias, que representa uma carga ali de 2 bilhões de reais. Então, isso é um dado interessante porque prova e mostra que a favela consome, mostra que existe esse potencial E que ela é segura e também. que ela é segura, que dá para entregar, que dá para fazer, enfim, a partir dessa empresa de logística desbloqueou ali uma série de coisas, seja da área de comunicação, seja da área de logística, de qualquer coisa que seja. Então vamos falar um pouco sobre a questão da desconfiança. Se você compra no e-commerce e a Brasil Express vai entregar, quantos pedidos são extraviados e qual é a taxa de extravio? Olha, hoje a gente não é zero assim a taxa de extravio, né, de pedidos. Pode ser que algum pedido ou outro Como é que ela tá ela no Reclame Aqui? Então, no Reclame Aqui, a gente teve uma reclamação dentro de 5 anos no Reclame Aqui, Em 5 anos, uma reclamação de uma 2 reclamação. milhões de entregas? Exato. E foi, assim, um erro de um entregador nosso, assim, até pegando mesmo a culpa por talvez falta de orientação, que Sim. ajudou muito nesse processo Aham. de treinamento deles também, que o entregador entregou pro vizinho que conhecia a mulher e a mulher achou ruim, por algum Aham. acaso. E aí, neste caso, a gente ligou, perguntou, enfim, o que tinha acontecido e tal, e ela só achou ruim, mas tinha chegado Sim. na mão dela e foi no Reclame Aqui. Hoje, assim, existem produtos que, como qualquer grande empresa de logística, tem processos pela quantidade de produtos operados ali no dia a dia. Às vezes Aham. um produto menor ele cai, enfim, tá no fundo do caminhão, mas quando nessa análise, nesse acompanhamento do sistema, a gente percebe que um produto ele sumiu, ou ele não está em rota, ou ele não foi recebido na nossa base, a gente não espera a empresa ver que sumiu algum. Não, a gente vai atrás até achar esse pedido para poder colocar em rota de novo, mas assim, é mínimo, Sim. é quase zero. Então a gente procura. Inclusive, aí tem a questão de fatores, né? Pela empresa ser de favela, tem muitos preconceitos, muitos tabu ainda, que é uma empresa de roubo de carga, é uma empresa que faz coisa errada. Não, a gente quer ser tão bom quanto uma empresa de fora, uma grande empresa de logística que atua de maneira séria, de maneira correta, de maneira profissional. Então, a gente passa isso para os nossos parceiros também e para empresas que estão por vir, né? Que quer atuar dentro de favela. E de onde vem a tua força empreendedora, assim? Você é uma pessoa que veio para São Paulo. Conta um pouco da tua história, quando você veio e de onde vem essa força para fazer um negócio tão grande em tão pouco tempo. Olha, não sei se eu vou me emocionar aqui, tá? Quando eu toco um pouco nessa parte da minha história, acho que eu me emociono talvez por felicidade, né? De ver que tudo tá dando É certo, de incrível. que eu tô honrando, assim, o que eu prometi pra minha mãe lá atrás, pra minha família também. Minha história começa na Paraíba, né? Então, Uhum. em 2012, eu decidi vir pra São... Na real, não decidi, não foi uma decisão, foi uma decisão mais minha, né? Assim, de
de como ocorreu as coisas. Então, minha mãe, naquele momento, ela queria vir para São Paulo, a convite de uma tia minha, e aí você vai ver onde que as histórias são parecidas. Tipo, o Gilson, assim, quando ele contou a história, eu falei, não, pera, foi mais ou menos parecido. Então, outras pessoas têm mais ou menos essa mesma história de saída do sertão ou saída do interior, que seja do Nordeste, para São Paulo. Então, em 2012, minha mãe decidiu vir para São Paulo, para A Paraisópolis, convite dessa tia. a convite dessa minha tia, que já morava aqui, né, há um tempo. Então, as pessoas, quando saem do Nordeste e vai para São Paulo e volta, meu, rica, volta, assim, é outra história, né? E aí minha mãe, ela queria ir para São Paulo sozinha, vir para São Paulo, né? E me deixar lá com meu avô, assim como deixou minha irmã, tá? E eu, assim, naquela inocência, né, eu peguei e falei, não, calma, ela quer me deixar, eu não vou ficar aqui. Eu vou pra São Paulo também com ela. Peguei uma sacolinha, coloquei, tipo, 2 pecinhas de roupa e tal, e me escondi, assim, atrás do pau de arara, na época, né? Me escondi atrás de um step, e aí, Ah, é? e aí foi uma viagem longa, assim, até Mas ela te viu? no viu, ela só viu depois. E aí ela, foi uma viagem longa, né, de pau de arara, do interior até João Pessoa, né, que é a capital. Então foram 8 horas, assim, de viagem, aí quando chegou em João Pessoa, parecia, assim, tipo... Aí ela olhou assim, ela falou, meu, e agora? Aí vai ter que me levar. Não, mas isso é muito legal. Pera aí. Então, É uma situação. Porque ela despediu de você, falou tchau. subiu no pau de arara e foi pra João Pessoa. Exato. E você se organizou ali, porque você queria ir junto, conseguiu se esconder dentro do pau de arara até João Pessoa. Uma viagem de 8 horas. De 8 horas. Fiquei ali no meu cantinho, escondido. E aí chegou em João Pessoa, eu apareci, né? E foram 3 dias de viagem, João Pessoa até São Paulo, E de quando ela ônibus. te viu, ela ficou brava ou ficou emocionada? Ela, assim, esboçou uma reação, acredito que neutra, né? Porque minha mãe é muito daquela coisa, né? Se aconteceu é porque tem que acontecer. Então, se tá aqui é pra ir. Não era pra ter ficado. Ela meio que ficou assim, né? Eu fiquei com medo da bronca e tal, mas minha mãe nunca foi de brigar assim comigo e Já não tal. ia mandar de volta, né? Ah, não ia, não tinha como. Era só passagem comprada de João Pessoa pra São Paulo, não tinha mais pau de arara de volta, não tinha dinheiro pra comprar, então só vai. E aí foi uma viagem, Então você é assim, meu, companheiro dela. companheiraço, assim, minha mãe eu digo que é a minha principal mentora, apesar dela não ter muito conhecimento técnico, ter trabalhado anos de auxiliar de limpeza, eu acho que a principal escola dela e a formação dela é a escola da vida, né? Porque minha mãe sofreu muito, assim, tipo, absurdamente. E o que ela aprendeu com esse sofrimento, ela passou pra gente, assim, de uma forma que não dá nem pra explicar, assim, tipo, dá pra sentir, né? Assim, no amor, enfim. E vocês chegaram, então, em São Paulo em 2012. 2012. Que era um momento que o Brasil estava super bem, né? Economicamente. E aí vocês foram para Paraisópolis. Como é que foi chegar em Paraisópolis? Ah, o Brasil tava bem, mas Paraisópolis tava muito bom, não. Mas estava tendo aquela ideia, a visão da classe C, né? Isso. Começava aquele movimento da Da classe nova C. classe média, né? Da nova classe média, Exato. né? E aí, assim, foram 3 dias, eu vim no colo da minha mãe, né? Nesses 3 dias de viagem, então foi uma coisa bem cansativa, assim, mas enfim, foi um propósito, né? E aí a gente chegou em São Paulo, aí você vai ver onde que as histórias vai convergir ali entre eu e o Gilson e tal. Chegou em São Paulo, aí aquela sensação, aquela cabeça, né? Bom, minha tia chamou minha mãe pra ir pra São Paulo, provavelmente ela tem uma casa boa, uma casa grande, ficou rica e tal, não sei o quê. E aí a gente foi, sempre que entra em Paraisópolis, entra pela região do Morumbi, né? E aí estourei aqui, ó, nossa, eu vou tomar banho de piscina, casa grande, tem quadra, tem não sei o quê. Aquilo na minha cabeça era, enfim, um luxo absurdo, assim. Aí a gente foi entrando dentro de Paraisópolis, entrando, eu, não, calma, pera, mansão, não sei o quê. Aí foi indo. Aí chegou, assim, numa área de Paraisópolis que se chama Grotão. Grotão porque, enfim, tinha muitas bicas de água, muito barraco, muito deslizamento ali e tal. E aí a gente chegou numa situação de morar num barraco de 2 cômodos com 10 pessoas dentro. Eu olhei assim e falei, cara, e agora? A gente exposto, assim, eu e umas primas que moravam, primo também, minha mãe, todo mundo, assim, uma situação Muita gigantesca, assim, de vulnerabilidade. vulnerabilidade, seja pela falta extrema, pela falta de água encanada, pela falta de energia, pela violência que acontecia ali no dia a dia. E minha mãe sempre teve medo, assim, de que eu pudesse
de alguma forma ser influenciado, porque querendo ou não, o meio influencia a gente de alguma forma, né? Claro. E ela me trancava dentro de casa, eu não sabia o porquê, e aí depois de um tempo eu fui ganhando essa maturidade. Eu falei, bom, se ela me tranca, eu vou aproveitar aqui o momento e tal, pra pensar em alguma coisa. E dentro de tudo isso, minha mãe trabalhando de auxiliar de doméstica, ela sempre me deu, assim, pouco, mas eu digo que foi o suficiente para mim poder me transformar no que eu sou hoje. Então, a gratidão, acho que nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu pagaria que ela fez por mim, assim. E aí, durante esse período, eu entrei numa escola pública, né, no ensino fundamental, e eu tive a oportunidade de entrar numa escola particular como bolsista, Uhum. no Aleph Pérez. E Aham. aí eu Isso já no ensino ensino médio? médio, isso, de 15 para 17 anos. E aí, durante o ensino médio, eu tive. Eu sempre fui curioso, assim, eu gostava de perguntar, de falar, pô, por que que você tem dinheiro, por que que você não tem, por que que você tá pobre, por que que você não. Muita coisa assim. E Não, aí, o fato de você pegar a trouxinha com duas roupas e cair no mundo com 12 anos é a curiosidade em meu, pessoa. eu, desde sempre, assim, eu abria as TV lá de casa, eu ficava cutucando lá, desmontando, quebrava e depois eu arrumava. E nessa curiosidade, eu acredito que foi o que me deu uma visão de mundo, assim, absurda, que por eu estudar em uma escola de ensino médio, uma escola particular de período integral, minha mãe, ela precisou trabalhar o dobro ali para me ajudar, porque normalmente o jovem de comunidade que entra no fundamental, ele estuda ou de manhã ou de noite e trabalha ali durante o período livre. E Uhum. foi uma decisão, assim, que eu falei, meu, se eu estudar, eu vou atrapalhar minha mãe, ela não vai conseguir, talvez ficou aquele questionamento, eu falei, não, vou segurar aqui até onde der, inclusive eu comecei a empreender na escola, né? Aham. E aí eu tive a oportunidade de conviver com outros jovens, inclusive por ser bolsista, eu fui conviver com o pessoal que era pagante, Sim. e o pessoal da comunidade, eles é muito assim, olha lá, os playboyzinhos, não sei o quê, enfim, tinha aquele preconceito, né, É. porque não conhecia tal, não vivia nesse mundo, e aí eu chegava no pessoal e falava, ô, o que que seu pai faz? Ah, meu pai é presidente de tal empresa, não sei o quê. E você, o que que você faz de sua vida? Ah, eu só estudo e viajo pra Disney. Eu, tá bom, beleza, tá tudo certo, né? Ah, por que que você viaja pra Disney? Ah, porque meu pai paga, tá, mas como é que seu pai trabalha, o que que ele faz, Aí foi indo. E aí, de alguma forma, eu consegui conectar esses dois mundos, né? Desde o jovem da periferia que tinha essa curiosidade sobre o porquê do cara que era rico, desde o cara que era rico, do porquê que o cara era pobre, aí começou essas conexões. Inclusive, tem muitos projetos assim que eu desenvolvi durante o período que foi dessa junção, né? Eu acho muito importante a gente fazer um ponto aqui sobre essa capacidade que você tinha. Por quê? Muitas vezes as oportunidades passam pelas pessoas por uma insegurança ou por uma falta de capacidade mesmo de ultrapassar uma determinada barreira. Seja ela uma barreira social, seja ela uma barreira econômica. Real. Então, sendo bolsista, você poderia se colocar trancado, por exemplo, no lugar de bolsista. E com isso você não interagir, não perguntar, não ir para além daquela barreira, né? A gente chama isso de a dimensão subjetiva da desigualdade social, que é o fato de uma pessoa de periferia, por exemplo, não se sentir no direito de entrar no Parque Ibirapuera, de não entrar no shopping Iguatemi. São lugares abertos, mas a pessoa não se sente no Não. direito de frequentar. Você não teve essa barreira. A curiosidade era maior do que essa sensação de submissão ou sou menor. Você superou isso por personalidade. Agora, Exato. o quanto isso foi importante no seu desenvolvimento e quão é importante as pessoas lutarem contra essa barreira para sair de um lugar de vulnerabilidade. Olha, no meu desenvolvimento isso foi, assim, extremamente, eu acho que foi a principal peça, assim, de eu conseguir atingir alguns objetivos, de ajudar minha família, porque eu sentia que essa barreira era o que limitava muito a favela do asfalto. Desde, aí entrando no atual, né? Desde o acesso à água, o acesso à educação, o acesso a tudo
de coisas boas que sejam, ou coisas que são por direito nosso, né? Aham. E eu sentia de alguma forma que essas pessoas que eram, esses jovens, inclusive eu ali, de comunidade, ou esses jovens que eram mais da classe média, eram criados para isso. Era criado para construir e para determinar esse bloqueio. Ó, eu não vou sair da favela porque eu sou de favela, não posso. É Eu tô uma aqui. crença limitante que é passada de geração para geração. Exatamente, assim, e isso foi o que atrapalhou naquele período, ou durante anos até hoje, acredito, que não deixa as favelas se desenvolverem, ou se desenvolver, ou até mesmo a chegada dessas políticas públicas para dentro dessas comunidades, porque a pessoa, por criação, por cultura, acaba aceitando. Ah, eu sou da favela, eu vou ser da favela para sempre, eu não quero Favela é saber. assim. Vai ser assim para sempre e tá tudo bem. E a partir disso, dessa quebra, eu consegui entender, assim, mesmo que jovem, né? Que não, a favela não é assim porque a gente tem que ser assim. A gente não tem que ser favelado, a gente não tem que ser, que aceitar a água entrando dentro do barraco, o barraco desabando, sem luz, não, jamais. A gente, por que que o cara que mora aqui no Morumbi tem o direito de acessar água limpa, tem energia, tem tudo? Por que que o cara que mora aqui não tem? E aí foi indo, foi se construindo isso, eu consegui, vamos dizer, contaminar outros jovens, né? A gente criou um grupinho ali bem legal, assim, de ação de iniciativas. Foi quando a gente começou a pensar também em projetos para ajudar a se desenvolver, claro, trazendo investimentos. Enfim, a gente se inscreveu em concursos. E aí, durante o meu ensino médio, eu desenvolvi 2 projetos. Um primeiro projeto que foi no meu primeiro ano, né, ali de 15 para 16 anos, que foi transformando lixo em arte. Que ensinava os moradores a criar algum tipo de fonte de renda através de materiais. Por exemplo, pegar a garrafa PET, fazer uma vassoura, ou utilizar para ela mesma, e economizava na compra de vassoura, ou vendia. Sim. E aí, ali, eu ganhei um prêmio junto com o meu grupo, né? A gente ganhou, acho que foi R$ 2.000 na época, dinheiro pra caramba. E a gente desenvolveu mais ainda esse projeto, e aí, no segundo ano, aí eu fui para uma outra linha, que é o que eu sempre gosto, que eu gosto hoje, que é a tecnologia. Eu desenvolvi um sensor de enchente, inclusive eu abri esse projeto ontem, eu estava fazendo uma relação, eu já te falo qual que é essa relação. Eu desenvolvi um sensor de enchente através de um módulo ultrassônico, e que mede o nível do córrego, e que a partir da medição desse nível do córrego, ele dispara mensagens pelo módulo de chip para o celular dos moradores. E a Que partir incrível, daí... cara. E aí? Então, e a partir daí, as pessoas se retiravam da região, né? Você implementou? Implementei, exato. E aí as pessoas, a partir desse módulo, era uma coisa simples. É um ultrassônico, media o nível do rio, aí tinha um alerta amarelo, vermelho e verde. Assim, verde tá tudo bem, vermelho já tem que se Você retirar tava com urgente. 16 anos. 16 anos. E aí a gente implementou esse projeto, aí enfim, fez um piloto ali, só que daí durante o terceiro ano eu tive que estudar para vestibular, mas o projeto ainda tá lá. Aí olha só que coisa interessante sobre essa questão do sensor de enchente. Até então, acho que você certamente já deve ter recebido mensagem de alerta sobre tempestade, para ficar no lugar seguro. Recentemente eu recebi uma de terremoto, não foi no Brasil, mas recebi uma de terremoto. Então, e como que as coisas, elas, enfim, as soluções, né, elas se convergem e tal. Hoje é recente nessa tecnologia, enfim, que avisa os moradores sobre desastres do Brasil inteiro. É obrigatório tá chegar... aumentando, né? Exato, é obrigatório chegar no celular, só que naquela época não se falava disso. E eu tinha desenvolvido um protótipo para isso. Que funcionava. Que funcionava, mas ficou só no protótipo. Eu deveria ter expandido isso, mas... Não, mas um inventor e uma pessoa curiosa, ela vai olhar para um problema e vai buscar uma solução. Exato. Eu acho que a solução que você conseguiu criar junto com o Gilson e outras pessoas com a Brasil Express, ela é fundamental porque ela traz visibilidade para casa das pessoas. Exato. E visibilidade para casa das pessoas é extremamente importante para a dignidade, né? Além de fazer a economia girar. Então, como é que tá esse projeto hoje? Esse projeto do Plus Codes, a gente está ampliando, né, para outras comunidades no Brasil, trazendo dignidade e desenvolvimento, e está gerando também outras oportunidades, principalmente da pessoa poder empreender. Aí tem uma linha, né? Para a pessoa empreender, ela precisa de crédito, ter acesso a crédito. Só que para ter acesso a crédito em grandes bancos, precisa
tá regularizado. Como é que uma pessoa mora na favela, às vezes não tem um comprovante de endereço, às vezes não tem coisa que comprove para ela pegar aquele crédito, Sim. como é que ela vai ficar? Aí por isso veio também o G10 Bank, né, que ajuda muito nisso. Então o Plus Code basicamente fala que ali existe, que eu existo. E a Brasil Express foi o primeiro cliente do G10 Bank. Foi o primeiro cliente do G10 Bank. E quanto pegou e hoje como é que tá? Olha, naquele período, até mesmo para teste de validação do modelo do G10 Bank, a gente pegou 15 mil em crédito. Claro, que além dos 15 mil, o banco quer de volta esse dinheiro, né? Claro, Um empréstimo é um ali, a juros, claro, juros bem acessíveis assim pra gente. Mas além disso, o diferencial do G10 Bank é que ele tem um processo de... eles montam um plano de negócio, colocam mentores e faz esse acompanhamento. Que legal. Porque eles querem, além de ajudar o empreendedor também... Ou seja, eles entendem que o empreendedor precisa de acompanhamento para honrar aquele crédito que ele recebeu. Exato, que é o problema de grandes bancos é isso. O grande banco ele só empresta, ponto, acabou. Aí a pessoa não sabe usar o dinheiro, gastou, ali entrou em grandes dívidas. Naquele período a gente pegou 15 mil né, de crédito emprestado. Eu sozinho contratei uma equipe, mas antes disso eu já trabalhava sozinho, ia buscar mercadoria no centro de distribuição do parceiro, entregava de moto, de bike, enfim. Tem uma série de imagens minhas aí que até lembro que durante 3 meses eu ficava com febre, que eu acordava tipo 4 horas da manhã, ia dormir 1 hora e ficava naquele... E agora não tá dando certo, tá dando... Mas enfim, e aí eu peguei esses 15 mil de crédito, contratei uma equipe ali que me aliviou um pouco, me ajudou, equipe administrativa, entregador. E depois de 5 anos, a gente já vem faturando aí 20 milhões de reais. Através daquele empréstimo de 15 mil, os 20 milhões já, se Deus quiser, daqui a 2 anos a gente vai triplicar isso com uma nova estrutura, inclusive, que a gente está trazendo para o Favela Brasil Express, em que nessa nova estrutura nós não saímos da favela, mas já se provamos enquanto favela, enquanto comunidade, mas a partir dali, se provando, não tem como crescer mais. Então agora a gente quer concorrer com o mercado, que é para além da favela, ou seja, nós queremos contar a história de uma empresa que saiu da favela e está indo para Faria Lima. Inclusive eu quero ter escritório na Faria Lima, levar a galera da favela para trampar na Faria Lima, que é o sonho de todo mundo ali que mora na comunidade. E aí dentro dessa estrutura... o que é interessante também, a entrada de 2 novos sócios, aí eu não vou poder falar nome ainda porque vai ter um lançamento, são pessoas de peso do mercado, assim, quando eu falar nome, o mercado vai estremecer, assim, isso é incrível. E a chegada também de uma nova CEO, né, em que assume essa frente, eu vou mais pro conselho, e assumir essa frente, ela, a partir dessa visão de fora, é uma pessoa que trabalhou em multinacional, então... conhece muito bem o mercado externo, porque o mercado interno, que é a favela, já está validado. Agora vamos para o externo. E aí ela vai trazer grandes mudanças. E a escolha de ser uma mulher, principalmente para a área de logística, é porque, principalmente seguindo a linha do meu propósito, né? Que é gerar oportunidade para qualquer tipo de pessoa dentro da comunidade. Que é uma área que predomina o sexo masculino. Então, quando a gente coloca uma mulher à frente na liderança, assim, tapa na cara sai da frente que tá indo. Agora, o que eu acho muito legal de você estar aqui, né? O Pod Todos é um podcast para apresentar experiências inspiradoras na economia criativa, né? Exatamente com essa ideia de que todos podem empreender e buscar o seu desenvolvimento, o seu crescimento através da economia criativa. Em 2021, a gente teve uma crise no capital de risco para startups. Secou o dinheiro para aceleradoras, startups, e até então existia o que a gente fala de um playbook, que é meio que um manual de regras para ser bem-sucedido no mundo das startups. Isso falava que muitas dos unicórnios eram fundados por engenheiros da Escola Politécnica da USP, de universidades de renome, e que eram homens brancos de famílias de elite. Então, se um investidor quisesse ter sucesso investindo em uma startup, ele tinha que buscar esse perfil, né? Nada mais preconceituoso do que esse playbook. Mas era uma realidade até 2021. A partir de 2022, então, terminada a pandemia, um projeto
que nasce dentro de Paraisópolis se torna uma startup de sucesso e um jovem de Palmeira, né? Um menino de Palmeira, na Paraíba, uma cidade com 800 habitantes, que vem para São Paulo escondido da mãe dentro de um pau de arara, cria uma empresa que hoje entrega 4.000 pedidos por dia e que agora recebe 2 novos sócios e tem uma CEO do mercado para cuidar. Como que você se sente podendo servir de referência e como hoje o mercado te respeita e depois que dá tudo certo, a gente recebe o reconhecimento, né? Mas a gente tem que aproveitar esses momentos também, né? Então, como é que tá sendo para você fugir à regra do playbook das startups? Olha, um processo, assim, novo, assim, totalmente novo para mim. Eu nunca tinha passado por isso. Eu acredito que até mesmo para pessoas que já, enfim, presidiram ou qualquer coisa que seja, fundaram uma startup, seja também difícil, né? No início eu tive muita dificuldade. Imagina, um jovem de 20 anos, de periferia, que tinha uma ideia que, por muitas vezes, não foi aplicada, porque, enfim, eu já sei que teve pessoas que tiveram essa ideia que deram errado porque não foram apoiadas. Uhum. Seja por banco, seja por empresas que talvez tinha demanda de pedidos ali, ou seja por um mentor, por uma pessoa que acreditasse nessa ideia. Então, eu sofri bastante assim com isso, tanto que durante 3 meses em que eu estava aplicando a ideia inicialmente, eu fiquei doente. Eu falei, meu, não quero, vai dar errado e tal. Só que teve uma peça-chave, uma coisa essencial ali que eu acho que todo mundo deveria ter, que é um mentor, que é o Gilson, que já passou por tudo isso. Ele sabe por onde agir, sabe onde que tá, vamos dizer, o dinheiro, sabe onde que tá a oportunidade. Ele falou, ó, é sua paixão? Você tem vontade? Você acredita? Eu falei, sim, acredito, tenho vontade, tenho paixão. Aí ele falou, então vou te ajudar. E depois disso, as coisas foram acontecendo, ele foi atrás de empresa, foi atrás de investimento, sendo meu mentor, meu padrinho, né? Até hoje, graças a Deus, ele segue nessa mentoria. Só que Agora, um mentor que conhece das suas dores também, né? exatamente. Ele conhece das dores porque eu acredito que. Acredito não, eu tenho certeza que ele já passou por isso antes. Então, ele já teve essa experiência e aí ele, enfim, foi uma peça-chave, assim, para mim dentro desse processo. Só que, assim, é um processo em que para mim é novo. Eu, assim, quero. Claro, estou fazendo isso para tocar outros projetos, outras iniciativas que corresponde e diz respeito ao que eu iniciei, o que eu e o Gilson a gente iniciou com o G10, com a FBX, agora em que o G10 Favelas e o Favela Brasil Express vai representar apenas, eu costumo dizer que é 1% do que a gente ainda vai fazer, que é justamente ir para essa linha que de inspirar outras pessoas, de falar como é que foi saindo um pouco, eu digo, dessa teoria, dessa academia, dessa fórmula que nos ensina, que é sentar na cadeira, passar durante 3 anos ali ouvindo coisa que no final a gente vai virar, vamos se dizer, não é desmerecendo, mas um CLT que vai ganhar um salário ali mísero por mês, que vai servir a um cara, enfim, sair um pouco dessa linha. Falar, meu, você pode ficar rico, você pode ajudar sua família, você pode ajudar outras pessoas. E não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre a liberdade de si mesmo. Sim. Em que quando a pessoa faz algo com paixão, é trabalhar esse amor, trabalhar essa paixão, que o dinheiro é uma consequência e Uhum. que vai libertar ela de diversas coisas. Seja o jovem que quer ir pro mundo, seja a mulher que quer sair de uma violência doméstica, que tendo dinheiro no bolso, vai tirar de tudo isso. E aí eu tenho eu tenho uma experiência que foi bem legal, foi recente inclusive, que o grupo ali do G10 Favelas, umas 4 pessoas, e eu tava no meio, né, graças a Deus, a gente foi convidado para dar uma palestra na Universidade de Harvard, inclusive Em em Harvard? Harvard isso. Meu, eu só acreditei quando eu tava lá na sala olhando assim pro pessoal, comunidade brasileira, claro, enfim, a gente colocou o tradutor também, porque nosso inglês Vocês foram em 4, com tudo pago, a convite a mesmo, não era? convite com tudo pago, a gente foi no avião na classe A, enfim, tinha tudo assim do melhor. E a gente ainda, além de ser tudo pago, a gente recebeu para
Meu, foi incrível, Recebeu assim. para palestrar. Exato. E, enfim, foi uma Então foi um experiência. reconhecimento internacional de uma das melhores universidades do mundo, top 3 no mundo, Exato. de que valeu a pena fazer tudo isso. E o que eles queriam entender? O que eles queriam entender é justamente um pouco do que eu falei, saindo dessa metodologia padrão, né? Que é as escolas ou universidades que sejam. Eu olho algumas assim que são criadoras de robô, criadoras de. Padronizam, né, as pessoas para fazer isso, Aham. para fazer aquilo, para fazer. Enfim. Tanto que eu, nos últimos períodos, eu cheguei a fazer 3 pós-graduações. Uma delas me chamou um pouco de atenção, né? Que era um PDE, que é um Programa de Desenvolvimento de Executivo, Uhum, em que o que eu tinha de idade as pessoas tinham de experiência. uhum. Só que o modelo em que eu atuava dentro da comunidade não se enquadrava naquele modelo ou outros modelos que eu já estudei, porque é diferente. Ou seja, a gente desenvolveu um modelo de gestão onde a gente principalmente se preocupa com a cultura, com a geografia e com a pessoa, não com lucro, não com, enfim, qualquer coisa que seja. Que se a gente trabalhar a pessoa do zero, enfim, dando Sim. essa oportunidade, a gente vai ter tudo isso e vai ser uma consequência. E para mim, aquele PDE não me serviu muito, porque eu via os diretores de empresas, cara, se não deu certo para mim, não, tá, a pessoa tá ruim, vamos demitir, vamos contratar outra. Ah, vamos aplicar esse não entendeu o método? Demite, contrata outro. Então a gente foge muito disso e eles não. É focado no dinheiro. Assim, para Sim. mim é essencial, mas acho que não é o importante. Então, Uhum. acredito que a gente acabou desenvolvendo essa metodologia, né? Em que De considerar o outro. de considerar o outro com base, principalmente, no amor Uhum. e nessas leis da atração, na crença de que vai dar certo, na quebra de barreira e de paradigma, desconstruindo o que foi construído durante muitos anos de que se você tá na favela, porque você tem que estar na favela, você tem que morrer na favela. Então a gente Uhum. está quebrando isso. Inclusive, durante o processo, a gente acaba criando muitos inimigos. Porque Uhum. é interessante, muitas vezes, pro qualquer que seja o poder, a favela ser do jeito que ela é. Aí quando Uhum. chega pessoas que desconstrói isso, que falou, gente, ó, não é assim. Você tem direito ao acesso à água, à energia ou qualquer coisa que seja, e isso incomoda muito, porque vai mexer muito ali na Sim, ponta. mas historicamente as coisas vão sendo construídas e alguns se sentem confortáveis e outros desconfortáveis. Quem se sente desconfortável com aquela situação de desigualdade ou qualquer outro desconforto que faz uma transformação, vai criar desconforto. Então é importante entender que, Sim, independentemente do que você for fazer, seja na favela, seja na Faria Lima, qualquer inovador gera desconforto e vai criar ali tensão. Mas se não houver o inovador, o desenvolvimento não vem. Então, isso é um problema é histórico verdade. de qualquer inovador. Então, segue em frente. E incomoda de uma forma que, rapaz, tem que segurar a barra. Eu acho Mas que isso é em tudo. Imagina quando novos bancos entram no mercado. Meu, é incrível, assim, acho que 80% do trabalho, vamos dizer que 70% do trabalho que a gente tem hoje é tentando contornar esses incômodos, porque Sim. atrapalha muito o negócio, atrapalha muito o desenvolvimento, e os 30% é mais o trabalho em si ali de desenvolvimento. Mas a história do Ayrton Senna, por exemplo, quando você É, vê o quanto ele incomodava meu os herói. pilotos que já estavam estabelecidos. É, Por quê? Porque ele chega com outra mentalidade. exato. Então não adianta barrar a sua curiosidade, o seu entusiasmo pelo que vai acontecer. Tem que seguir com o sonho. É, E buscando parceiros, assim como você tinha o Gilson, né? Parceiros que vão dando cada vez mais consistência para o que você faz. exato. Eu acho que isso é importante nessa questão de quebra, de seguir, né? Porque o novo realmente incomoda demais, assim, que muitas vezes fazem as pessoas desistirem. É. Às vezes não tem verba, às vezes não tem um apoio. Não, tá bom, não quero mais. O Que é o que, o maior que eu erro. acho muito interessante do que você falou é que assim, é, você precisava resolver um problema de geolocalização e
esse sistema que pertence ao Google era desenvolvido na Índia. Ou seja, era favela do Brasil com mentalidade da Índia. Não era a galera no Vale do Silício lá do Google. Porque não ia entender o problema. Né? Então, qual a importância de criar uma universidade ou criar uma rede de saberes da periferia? Porque não adianta, Harvard vai olhar e vai falar, legal, mas eu não capturo essa questão que você falou da manha, né? Essa manha é um saber periférico. E a Índia entendeu o problema do Brasil, né? Como que vocês conectam esse cinturão de saberes periféricos? Olha, é muito importante essa conexão de saberes periféricos, né? Porque imagina que no Brasil tem 14 mil favelas. E essas 14 mil favelas certamente têm problemas comuns. Pela falta de água, de energia. E que não é o cara que cresceu no asfalto que vai saber. Exato. Enfim. E aí, a gente acaba criando essa rede justamente com o objetivo de compartilhar, que nem você falou. Na Índia, existe um problema de geolocalização. Então, a gente já sai do Brasil, já vai lá para fora. Então, na Índia tinha um problema de geolocalização e aí eles entenderam que o Brasil tinha um problema comum. Bom, vamos testar essa solução criada na Índia, vamos testar no Brasil, em favela do Brasil. E deu certo. E aí a gente conecta essa rede... Mas você falou que os caras vieram até aqui e tiveram a humildade de de aprender com vocês. Também. Né? Ao invés de chegar aqui e falar assim, não, você tem que mudar esse telhado para minha solução funcionar. Real. E isso que é o importante. Porque muitas vezes o que funciona num lugar não funciona em outro, mas talvez pode ser adaptado, que é o erro de muitas empresas. E você acha que considerar o outro é um saber periférico? É o essencial. Acho que considerar o outro é a nossa base também. Por que a elite não considera o outro? Porque... assim, eu acho que eles têm muito, talvez, o ego achar que tá na razão. Muitas vezes, eu tenho um pós-doutorado, eu estudei em Harvard, eu tenho a razão, eu sei de tudo. Não, quem sabe de tudo é quem vive aquela realidade. É a casa 18 depois das 50. Exato, pô, se a pessoa é de fora, pode ter o pós-doutorado na área que for. Chega na favela, o pós-doutorado é daquela pessoa que mora ali na favela, porque tem um conhecimento local. Então pós-doutorado de favela. Exatamente, que é o dia a dia, vive na prática, não vive na teoria, vamos se dizer, né? Então, esse compartilhamento de saberes é muito importante, principalmente respeitando o local, e a Índia a tem isso, você sentiu isso do cara lá do Google da Índia. Senti muito, porque o diretor da Plus Code, que fica na Índia, visitou Paraisópolis e falou, não, por que não tá funcionando aqui? Aí, entendeu? Porque nas vielas tem os telhados, que olhando de cima via satélite não parece. Só que quando você percorre as vielas, tá ali a viela. E ele foi lá, entrou, nossa, verdade, tem um telhado aqui. Não, tá bom, tá ok, vamos validar. É interessante que o CEO do Google, o CEO da Microsoft são indianos, né? Exato. E são muitos indianos hoje ocupando lugares de liderança. Interessante isso, hein? E você mostrando, cara. Não, tem que mostrar. E aí, colocando principalmente, até complementando essa questão de respeitar a cultura, a geografia, qualquer que seja a comunidade que nós vamos, o G10 Favelas tem isso. O G10 Favelas forma líderes empreendedores em que eles são agentes da sua própria história. Ou seja, o Gilson Rodrigues, ele é o presidente do G10 Favelas. Eu sou o Giva Pereira, CEO do Favela Brasil Express. O Fausto Rodrigues, ele é do G10 Favelas, mas quem é presidente do G10 Favelas lá em Pernambuco, Recife, é ele, não é Gilson. Uhum. E aí, a partir disso, a gente fomenta, mostra quem é o cara lá, diferente de algumas organizações que chega, coloca uma placa e fala, não, aqui sou eu, ponto e acabou. Não, quem é o agente local. E a partir dali a gente desenvolve essas pessoas para que seja seu próprio herói, para que a gente não eleja heróis. Porque para a gente mudar e transformar a nossa realidade, para mim poder ser CEO de alguma coisa, para qualquer pessoa ser CEO de qualquer coisa, a gente precisa ser CEO de nós mesmos. Então, a gente é uma empresa que precisa se cuidar, precisa, enfim, para depois cuidar dos outros. E é isso que a gente prega bastante dentro dessa incubadora, desse mundo que se chama G10 Favelas. Ô, Giva, então você tá com 25 anos, nasceu ali no ano 2000. Ficou 12 anos em Palmeira, 13 anos em Paraisópolis. E agora você deixa essa posição de CEO na FBX para assumir outros desafios.
como serão os próximos 12 anos? Eita, é muito difícil, assim, pra mim falar em 12 anos. Imagina que desde 2020, já fazem 5 anos, aconteceu tudo isso. Imagina em 12 anos, meu Deus do céu, acho que eu vou dominar a Lua. Mas, daqui a 12 anos eu quero, assim, é um sonho meu, inclusive, né? Hoje eu não sou casado, não tenho filho, enfim, tenho vários afilhados, mas eu quero ter filhos, quero casar, quero ter a família tradicional, né? Enfim, que é o sonho da minha mãe, ter netos Aham. vindo de mim. Mas também, ao mesmo tempo em que eu quero transformar vidas através da inspiração, eu gostaria de mentorar outros jovens também, ajudar, dar caminho para que eles possam se desenvolver também. E contando essa história, saindo da favela para Faria Lima, é puxar outras pessoas. Esses dias eu vi uma coisa muito interessante. Foi um comentário de uma pessoa assim, que ela falou: a favela só vai vencer quando você sair dela, porque se você é favela, você vai vencer. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a favela só vai vencer quando todo mundo vencer. Então, se eu tô saindo da favela, eu ainda não venci, porque o meu propósito é ajudar outras pessoas. Uhum. Então, quanto mais pessoas eu ajudar, quanto mais pessoas eu puder trazer, elas vão ajudar mais outras. Então, a gente acaba criando essa rede de apoio. E daqui a 12 anos eu espero, eu acredito que eu vou ver esse podcast, eu vou até mandar um recado para mim, que obrigado por não desistir, você conseguiu transformar tantas vidas. Giva, seja muito bem-vindo ao Pod Todos. Agora você faz parte de um dos entrevistados. Eu espero que você inspire muitas histórias que vão nos assistir e que no seu dia a dia você continue trilhando essa vida curiosa, essa vida inovadora e que a FBX seja apenas a segunda das suas grandes inovações. A primeira, com certeza, foi aquele sensor que ainda precisa de olhar, né? Quem sabe surge aí um novo Giva junto com você para dar continuidade a esses projetos que você cria. Pessoal, terminando mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira, com Giva Pereira, uma das mentes brilhantes, empreendedor social, criativo e inovador, que saiu de Palmeira, na Paraíba, para Harvard o ano passado ou esse ano? O ano passado. O ano passado, e que agora assume a posição de conselheiro, dando espaço a profissionais do mercado que vão dar continuidade na expansão dessa que é uma das startups mais inovadoras que surgiram durante a pandemia e que estão fazendo com que o mercado de e-commerce possa chegar em 14 mil favelas no Brasil e agora não só nas favelas, mas também no bairro. Uma das empresas que vai competir pela logística brasileira. Giva, seja bem-vindo, obrigado e nos vemos em breve, pessoal. Siga as nossas redes, dê like no nosso canal, ativa o sininho e acompanhe em todas as plataformas o nosso podcast. Eu sou o Lucas Foster, nos vemos na próxima entrevista. Valeu, pessoal, obrigado! Esse episódio do Pod Todos é diferente e prova que a criatividade está em todos os lugares. E aí, Paulo Salmassi, valeu a pena? Ou se valeu, isso aqui é diferente. Pessoal, acompanhe o Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Valeu, pessoal!